Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de fazer essa live hoje com uma pessoa muito importante para mim, para minha missão, para minha trajetória, um professor querido que me ensina todos os dias. Eu vou esperar ele chegar, mas vamos chegando. Muito obrigada por todos que estão aqui. Eu estou muito feliz que hoje, na verdade, eu vou conversar sobre um assunto que sempre quis perguntar para o querido professor Renato, a experiência dele com outros campos do conhecimento, com outras técnicas e tudo que ele integra nesse trabalho sistêmico. Tá travando, Bruno? Alguém pode me responder aí se está travando? Porque se tiver eu vou ter que recomeçar. Por favor, me sinalizem se está ok ou se está travando. Vou aguardar vocês me responderem aqui antes de trazer o professor. Gente, se alguém puder me sinalizar se está tudo ok ou se está travando. A Ilza diz que não, aqui normal, então tá bom. Então vou trazer aqui o professor. Vamos ver. O professor está chegando aí. Ê, professor! Seja bem-vindo! Que alegria estar aqui com o senhor mais uma vez. Que delícia! Boa tarde, Gisela. Que prazer estar aqui novamente com você. Boa tarde, professor. Bem, para todos os que estão aí, que estão chegando, acredito que a grande maioria conheça o professor, não apenas porque são alunos, colegas, mas também porque eu estou sempre falando do Senhor por aqui. E para mim é sempre uma pergunta recorrente, né? Quem você indica para fazer a formação? Eu sempre falo, querido professor Renato Bertatti, médico, constelador, professor, um profissional que admiro muito. Então, todos vocês que estão chegando aí, para mim é realmente uma honra estar aqui novamente com o professor. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Gisela. Obrigado pelo convite e esse tema, né, que você propôs é um tema muito legal. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse tema, porque na verdade todo mundo tem jornadas, né? Tem caminhos. E é um prazer poder compartilhar um pouco dessa minha jornada, embora é uma jornada longa. Sim, professor, e sabe, é algo que há muito tempo eu queria conversar e saber um pouquinho mais, porque para aqueles que estão aí nos ouvindo, eu comecei o meu curso de formação pelo terceiro módulo. E comecei, aprendi, fui observando o professor e algo que sempre me chamou muita atenção foi a sua sensibilidade, que é ímpar, de captar o campo, o seu centramento. E era aquela coisa, aquele encantamento. Eu falava, nossa, que fantástico, né? Às vezes as pessoas não precisavam abrir a boca e o senhor já sabia tudo aquilo que elas precisavam, queriam dizer. E aí, quando eu cheguei no primeiro módulo, e eu vi o seu currículo, eu falei, agora eu entendi. Agora eu começo a entender. Então, é algo que há muito tempo eu quero perguntar, quero conversar, quero saber mais, como aluna, como consteladora, porque é uma curiosidade realmente de entender como que essas terapias com as quais o senhor teve muito contato e trabalhou, entraram na sua vida, e o quanto que elas impactaram não apenas a sua vida pessoal, mas também o seu trabalho, o quanto que disso, né, o senhor usa no dia a dia como instrumento, enfim, como ferramenta. Então, acho que a gente podia começar pela primeira, que foi a meditação, como o senhor me disse, né, que entrou na sua vida. É, sim, eu acho que a primeira desses temas que você colocou, ela foi a primeira. Mas, na verdade,
Eu sou um buscador, Gisela. Desde sempre, eu tive sempre muito interesse, antes de mais nada, em me conhecer, né? A única coisa que eu fiz na minha vida, no sentido de que eu me formei para trabalhar com isso, foi a medicina, né? Que é a formação universitária. Então, quando eu prestei medicina, eu sabia que eu queria ser médico e sabia que eu queria trabalhar com isso. Mas depois, todo o resto que veio já não estava mais ligado a uma necessidade de trabalhar com isso, e sim de uma busca pessoal que eu tinha, que eu tenho e que eu vejo que é o que norteia a minha vida, que é me conhecer, né? E superar questões internas, conflitos, entender como a mente funciona, entender por que meus pensamentos funcionam daquele jeito, entender meus medos, entender as inseguranças, entender os conflitos, entender a origem das doenças, entender tudo aquilo que eu sentia no meu corpo, que eu sinto, que eu continuo observando e que eu continuo aprendendo. A sensação que eu tenho é que, por mais que eu tenha aprendido tanto, cada vez eu sei menos, né? Ou seja, cada vez se abre dimensões muito maiores e eu percebo que é um processo contínuo de autoconhecimento. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que todas essas buscas que eu fiz foi, antes de mais nada, não como uma técnica, um recurso para incorporar ao meu trabalho, mas sim veio de uma necessidade, de uma busca minha pessoal. Uhum. Então, isso, na verdade, foi sempre o que me motivou a ir atrás dos conhecimentos. Isso sempre foi o que me motivou a passar pelos processos, porque, na verdade, era isso que eu estava buscando. Eu sou uma pessoa que continuo buscando curas em mim. Muitas já se estabeleceram, muitas transformações aconteceram na minha vida, e eu sei que tem outras tantas que eu continuo nessa busca, num movimento constante e incessante. Então, tudo veio disso aí. Então, mesmo na época da faculdade, antes mesmo de conhecer a meditação, eu comecei a entrar em contato com a psicologia, eu comecei a estudar psicologia, porque eu percebia que a faculdade de medicina não me trazia esse conhecimento. Então, eu comecei a estudar por conta própria, né? Ler, estudar, e já me interessei por processos terapêuticos, de querer passar por processos de terapia e tentar entender questões ou conflitos que eu vivia na época. Isso mesmo antes de eu terminar a faculdade de medicina. E dentro desse processo, né, dentro dos temas que você trouxe, aí eu entrei em contato com a meditação. Professores, só perguntando aqui uma curiosidade, né? Porque para mim meditar foi algo que foi muito difícil implementar, porque em determinado momento, depois de tentar diversas técnicas, eu dizia, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir. E claro que isso foi um processo que uma hora chegou. E eu vejo muita gente comentando isso, o quanto que acha difícil. Então eu queria ouvir também se foi algo que já veio muito facilmente, ou se foi, né, esse processo, como que E, isso se deu para o senhor? bom, esse contato eu tive através de um livro. Uma pessoa me deu um livro do Osho. E eu lembro o nome do livro, chamava Palavras de Fogo. E eu não tinha terminado ainda a faculdade de medicina. E eu comecei a ler o livro, eu fiquei muito impactado e imediatamente não quis continuar lendo o livro. Depois de 20 páginas, eu não quis ler. Aquilo acho que mexeu tanto comigo, eu falei, não, isso não tem nada a ver comigo, eu não quero saber. Era um médico formando. Mas depois, passado uns 2 meses, alguém chegou e me deu outro livro do Osho. Eu falei, não, espera lá, tem alguma coisa errada nisso, eu tá tão fechado. E aí eu comecei a ler esse segundo livro de outra forma. E foi assim que eu entrei em contato com a meditação. Hum.
Eu já tinha ouvido falar em meditação, mas não tinha noção que era isso. Eu estava na minha formação como médico e, portanto, isso não era uma coisa que dizia muito para mim. Mas, quando eu comecei a ler o segundo livro, aí eu entendi por que que o primeiro eu tinha, eu tinha tido aquela reação tão forte. Qual E foi o segundo, professor? O senhor lembra o título? Não. foi... Ai, porque eu li tantos livros do Osho. Um do... Não tem problema. Já lembrei. Semente de Mostarda. O segundo foi A Semente de Mostarda. Tá ótimo. Aí, quando eu comecei a ler, e agora com uma outra atitude, porque eu percebi que não era normal chegar 2 livros da mesma pessoa em pouco tempo, eu comecei a entender por que eu tinha rejeitado tanto o primeiro. Porque aquilo tinha mexido muito comigo. E eu sabia que se eu lesse aquilo de fato e levasse aquilo a sério, aquilo ia promover uma revolução na minha vida. E que foi exatamente o que aconteceu. Então, imediatamente, nessa época, eu comecei a frequentar uma escola que tinha muitas meditações, exatamente as meditações do Osho. E para mim não foi difícil fazer meditação, por quê? Porque as meditações do Osho não eram meditações passivas, que simplesmente você ficava Hum, sentado, parado e observando a mente. Não. Eram meditações muito modernas, ativas, ou seja, eram meditações que te preparavam depois de 1 hora de 45 minutos de atividades físicas intensa, que fazia parte da meditação, aí sim você parava em silêncio. E aí hum, facilitou muito, porque aí o corpo estava exausto, a mente estava exausta. Então eram meditações que trabalhavam isso, exaustão do corpo, exaustão da mente, seja com movimentos, com sons, com murmúrios, com dança. E a hora que você parava, as últimas 15 minutos, era sempre você sentava ou ficava em pé, ou ficava sentado ou deitado em silêncio, sem se mover. Então, talvez por eu ter chego da meditação, no mundo da meditação, por essas meditações ativas, a hora que eu parava em silêncio era um orgasmo, porque era uhum. realmente silêncio. A mente não funcionava mais. Era só um observar profundo. Então, eu diria que eu não tive problemas, mas também eu reconheço que eu não comecei a fazer meditação através das meditações mais comuns, que você para em silêncio e fica lá. E tinha um livro do Osho sobre meditação, um livro inteiro sobre meditação. Então, aí eu fui descobrindo que meditação não era só parar e ficar lá em silêncio. Meditação era estar presente. Então, você podia caminhar meditando, você poderia dançar meditando, você tinha as meditações lá do Osho, que cada uma trabalhava os centros de energia do corpo. Então, assim, foi um deleite na minha vida, porque isso mudou a minha percepção e o meu olhar sobre a vida e sobre o mundo interior. Uhum. Então, Mas chegou um momento, professor, que o senhor também começou a exercitar aquela do silêncio, né? Eu digo isso porque eu preciso confessar algo. A primeira vez que o senhor trouxe um pequeno exercício chamado Eu Observo Que, e eu tenho certeza que muitos colegas que estão aqui entendem do que eu estou falando, no curso de formação, eu fiquei com uma raiva, porque eu falava, meu Deus, eu não consigo mais ficar observando o que eu estou sentindo, eu não consigo, eu estou cansada. E demorou, acho que uma meia hora. E aí, quando o senhor terminou, que o senhor disse assim, bem, lá no ashram do Osho, eu fiquei a madrugada inteira nesse exercício, eu falei, eu não acredito. Então, eu queria que o senhor contasse também como foi, né, esse salto para essa outra, porque é profundo, né? sim, então aí chegou a época em que eu quis fazer um profundo mergulho nisso tudo. Foi quando eu senti que eu precisava parar a minha vida e que eu não tinha mais como evitar fazer um profundo mergulho
no mundo da meditação. E foi aí que eu fui morar na Índia, no ashram do Osho, aonde era uma multi-university, ou seja, tinha várias escolas dentro da mesma escola, mas tudo com base na meditação. Então, tinha voltado para a arte, para a medicina, para as terapias alternativas, para a pintura, para o esporte. Então, eu cheguei lá, eu fui morar lá. E nesse lugar, tudo era base de meditação. Tudo era base de meditação. Então, lá eu fiz muitas formações, muitos treinamentos, mas que o objetivo era fazer esse mergulho profundo. Então, começava o dia às 5 horas da manhã, fazendo uma meditação, que terminava às 6, e que às 6 começava outra meditação, que terminava às 7, e que depois você tomava uma ducha rápida e começava os treinamentos, as imersões de trabalho de autoconhecimento, e que não era um dia, 2 dias, às vezes durava 2 meses seguidos. Não tinha sábado e domingo, não existia feriado, então era uma imersão. E chegava no meio do dia, você saiu para almoçar, fazia mais meditação e voltava para os trabalhos, que era a base de meditação. Chegava no final do dia, você fazia outra meditação e depois à noite mais meditação. Ou seja, você fazia meditações o dia inteiro, intercalado tudo isso com processos muito profundos de autoconhecimento. Então, assim, era um mergulho muito profundo. E o que eu observo, né? Isso, às vezes, era muitas horas, muitas horas. Lá você falando o que eu observo, ou uma outra que chamava Ruizinho, né? Quem está aí? É uma pergunta que uma pessoa fazia para você por meia hora e depois invertia e ficava assim um dia. Tinha trabalhos que varavam a noite, era dia, 24 horas, porque também trabalhava os condicionamentos, essas coisas de você achar que você tem que dormir, ou o horário que você tem que comer, ou o que você come, ou comer a sobremesa depois do almoço, ou não inverter. Ou seja, era um processo de muita desconstrução de crenças, de valores, e passando sempre pelo processo, muito profundamente pelo processo. Então, assim, é claro que teve momentos muito difíceis. Claro que quando a gente esbarra em questões nossas essenciais, e nesses trabalhos que têm essa profundidade, é lógico que eu tive momentos que eu fiquei muito nervoso, muito irritado. Teve momentos que eu vivenciei dores que eu jamais imaginei que tinha. Teve momentos que eu também fiquei com muita raiva. Teve momentos que eu me senti muito exposto. Ou seja, você, num mergulho para dentro de si, você passa por tudo, encontra tudo, né? Portanto, essa experiência, esse mergulho profundo que eu fiz de meditação na Índia, foi uma coisa que mudou minha vida. Era antes daquilo e depois daquilo. Não tinha mais como eu ser a mesma pessoa. Portanto, quando eu voltei para o Brasil, depois de mais de ano, eu era outra pessoa. Eu era Eu outra pessoa. imagino. Eu não Eu via imagino. o mundo da mesma forma. E eu não estive lá passeando, né? Uhum. Esses mais de ano que eu fiquei lá, acho que os últimos 15 dias eu viajei para conhecer alguma coisa. Eu saí fora do ashram. Eu fiquei o tempo todo lá, o tempo todo nos treinamentos, o tempo todo meditando. E cada dia era uma descoberta, cada dia era um encontro comigo mesmo, né? E como isso se refletia nas relações. Então foi algo muito transformador. Mas é claro que eu não fiquei lá só meditando. Eu passava por muitos treinamentos que, na verdade, eram cursos intensivos de autoconhecimento. E com isso, é claro que eu acabava aprendendo como acessar determinadas dinâmicas através do processo que eu mesmo passava. Tudo isso eu aprendi muito sobre o campo energético, leitura energética, leitura corporal. Aprendi muito sobre a mente, como a mente funciona, ou como desenvolver, observar a mente.
aprendia muito a trabalhar com energia, com chakras, até mesmo com o Renascimento eu já entrei em contato lá. Foi Porque, lá que o senhor, pela primeira vez, ouviu falar de renascimento? não, a primeira vez que eu ouvi falar de Renascimento não foi lá. Foi com o pessoal de lá que eu trazia para o Brasil para fazer cursos aqui. Então, como eu disse, eu comecei a frequentar uma escola antes mesmo de me formar em medicina. E é ali que eu ouvi falar do Osho. E antes, nesse período que eu já ouvia falar do Osho, que eu já fazia as meditações, eu também fui convidado para ser sócio dessa escola. Chamava Escola da Evolução. E nessa escola, a gente trabalhava com meditação e funcionou, na época, como um centro do Osho aqui no Brasil. Então, fazia parte da escola meditações, vários horários de meditações por dia. E eles, como eu fui chamado para ser sócio dessa escola, eu tinha acabado de terminar a faculdade, aí eu já tinha terminado. Eu comecei como sócio e professor dando aula de anatomia, porque a gente formava terapeutas psicoespiritual. Então, tinha as pessoas que davam aulas de massagem, outros davam aula de chakras, e eu dava aula de anatomia. Eu comecei dando aula de anatomia, porque eu era médico. Então, eu dava aula de anatomia, porque dentro do curso de massagem era importante você ter um conhecimento fisiológico do corpo. E fazia parte desses treinamentos dessas pessoas, esses cursos que a gente trazia de lá do ashram da Índia. Então, nós trazíamos pessoas da Índia para dar cursos na escola, como um complemento da formação que a gente dava para os nossos alunos. Foi assim que eu conheci a Mimansa e trouxe ela dentro desse esquema. E assim também eu trouxe pessoas ministravam o Renascimento. Então, na verdade, eu entrei em contato com o Renascimento na minha própria escola, através de professores e terapeutas que eu trazia da Índia para organizar os trabalhos aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo que eu organizava, eu já pegava e fazia e participava de todo o processo. Mas, quando eu fui para morar na Índia, lá, dentro dos processos que eu vivi, um dos treinamentos que eu fiz lá chamava Beyond Psychology, ou seja, além da psicologia. Então, ali passava por tratamentos intensos de trabalho de rebirthing, né? Renascimento. E, bom, depois a gente fala sobre isso. Assim como outras tantas técnicas. Lá eles misturavam, eram terapeutas extremamente experientes que misturavam muitas técnicas dentro do processo todo. Enfim. Uma experiência riquíssima, profunda. Um grande mergulho, professor. Sim, exatamente. Não tinha férias. Não existia férias. É um mergulho muito profundo. Então, eu não tenho dúvida que ali a meditação ela entrou muito profundamente na minha vida. Foi um mergulho muito profundo. Muito profundo. Né? E quando eu voltei para o Brasil, isso já fazia parte da minha vida. Então, as pessoas elas queriam saber sobre isso e aí que eu comecei a compartilhar isso, mas eu compartilhei simplesmente porque as pessoas pediam. Eu nunca pensei na minha vida, eu vou voltar para o Brasil e agora vou dar curso de meditação. Nunca pensei nisso. Eu continuava médico e isso estava incorporado para mim, para mim. Eu sabia da importância disso para mim. Mas E o senhor hoje em dia tem alguma rotina de meditação ou não existe uma rotina? não. A meditação Quando sente? não, na meditação ela está na minha vida. No momento que eu sento diante de alguém, eu entro em meditação. É tão presente, tão natural, seja aqui no consultório, ou seja lá na constelação, ou seja quando eu vou dar aula que envolve teorias. A meditação ela está em tudo na minha vida. E se eu vou dirigir, eu também agora medito dirigindo e curto. Então, se eu vou cozinhar, para mim também é uma meditação. Então, eu não sou aquela pessoa que para
e vai fazer 20 minutos de meditação. Não, a meditação está no meu dia inteiro. Se eu vou atender alguém, antes de atender, eu rapidamente me centro, vou para aquele lugar, respiro e lá eu permaneço. É um lugar de silêncio. E eu, se eu estou ouvindo alguém, também estou ouvindo em meditação. E se alguém expõe uma questão na constelação, eu antes de começar, na verdade, especialmente na constelação, que é um atrás do outro, eu permaneço o tempo todo em meditação, o tempo todo calmo, sereno, consciente, observando o corpo, a mente. Então, não é uma coisa que eu faço isolado, sabe? Ah, eu vou lá, Uhum. Sim. meditação de manhã. Não, posso meditar tomando um café. Tá? Isso é Sim, meditar. e eu compactuo com essa visão também, mas é que eu sei que tem linhas, né, que exigem um certo ritual, ou o que é meditar, o que não é, mas eu também vejo como o senhor trouxe, né, que ela está em várias atividades, pode estar, né, dependendo de como a pessoa se coloca, mas é muito interessante ouvir do senhor essa concepção, essa imagem, essa visão. Sim. Para mim, E aí, pode falar, professor. para mim é assim, eu entendo que para cada um pode ser de outro jeito. Sim. Esse é como funciona para mim. Isso foi incorporado totalmente no meu dia a dia. É em tudo, é em tudo. Sim. E, professor, e aí, falando então um pouquinho do renascimento, né? Queria que o senhor explicasse primeiro o que é isso, porque eu acho que muita gente que está aqui pode não saber, né, nas suas palavras, o que é o renascimento e como que se dá, claro, de forma resumida, esse trabalho. Certo. O renascimento é uma técnica, né? O rebirthing, como eu conheci, ela ela está ligado à terapia primal. Né? Ou seja, o que é a terapia primal? A terapia primal, né, do Moreno, ele descobriu que na fase da nossa formação uterina e até mesmo nosso nascimento, isso poderia determinar alguns traumas que depois a gente cresce e se tornava totalmente inconsciente. Portanto, já lá no útero da nossa mãe, tudo que está acontecendo tem um impacto na nossa vida, mesmo que a gente não lembre de nada disso. Então, por exemplo, quando uma mãe ficou em dúvida se teria esse filho ou não, né, a criança sente isso, ou muitas angústias que uma pessoa pode passar durante um período gestacional, de conflitos, ou de acontecimentos que acontecem na vida dessa mãe, ou até mesmo o processo do nascimento em si, que ele pode ser muito traumático, né? Uhum. Então, o Moreno descobriu que essas memórias, elas ficavam num lugar muito inconsciente dentro da nossa mente e que elas eram motivos de muitas questões que as pessoas viviam na vida delas. E a respiração, né, é uma técnica, ela é toda feita, o renascimento ela é toda feita à base da respiração. Então, existem vários tipos de respiração que têm como finalidade te dar acesso a esses traumas, a essas dores ou a essas questões, seja de antes do parto, durante o parto ou até no início da nossa vida, o primeiro ano, o segundo ano, que geralmente são situações, traumas que a criança vive e que cria, a partir desses traumas, muitas dinâmicas ou mecanismos que na psicoterapia se chama de mecanismos de defesa, né? São lugares que a gente, durante a vida adulta, vai evitar a qualquer custo voltar a sentir isso novamente. Por quê? Porque foram dores que nos colocaram na nossa infância, no nosso época até embrionária, ou mesmo nascimento, que nos colocaram diante da vida ou da morte. Tão difícil que era, e por um tempo ser tão precoce,
e um bebê, ou um recém-nascido, ou uma criança de 1, 2 anos, não saber lidar com aqueles sentimentos. Então, a criança, ela vive isso, esses traumas primários, né? Daí, terapia primal, ou renascimento, são situações que a criança vivencia como uma situação de vida ou morte. Então, o renascimento, ele tem como finalidade fazer esse retorno, onde você vai conscientemente acessar esses traumas, essas dores, que vai desde a infância, nascimento ou até mesmo intraútero. E você vai não só entrar agora conscientemente em contato com isso, mas agora poder ressignificar tudo isso. Então, foi um trabalho para mim, nossa, foi incrível perceber tudo que eu podia acessar através da respiração, porque são vários tipos de respiração para te dar acesso a tudo isso, a todas essas memórias, a todas essas situações. E foi um choque, uma surpresa e também um renascimento. Porque depois que você volta desses estados, desses lugares traumatizados, você tem outra coragem para viver a vida, para se relacionar, né? Porque você vê que não só você sobreviveu lá quando você era bebê a essas dores, mas como adulto, você vai lá e visita e pode sobreviver a tudo isso. Então isso te traz uma liberdade para viver, uma coragem para viver as relações, né? Uma coragem de sentir a dor, né? Uma coragem e uma confiança de que quando uma dor ela é tocada, você pode viver e que você vai sobreviver a isso. E que mais do que isso, ela dura poucos minutos e depois você está aliviado, você está relaxado, que é coisa dos sentimentos primários. Então, conhecer o renascimento e passar por muitos trabalhos de renascimento, eu fiz a primeira formação minha de renascimento, foi com uma alemã também, chamada Olha, Samvara Bodewig. Nós trouxemos ela para o Brasil e você passava, eram jornadas, eram 4, 5 dias respirando o dia inteiro. O dia inteiro, processos muito profundos, era altamente desgastante, muito profundo. Era um renascimento. Você saía de lá de um fim de semana tendo tratado muitas questões inconscientes num nível muito profundo. Nada era racional, era tudo vivencial. E para mim, isso era o que tinha efeito. Aquilo que era vivencial, eu percebia que ficava em mim. Tudo que era racional não se dissipava. Mas estava. é impressionante como a forma de acessar é através da respiração, né? E algo, entre aspas, simples, corriqueiro, que está presente na nossa vida todos os dias e que a gente não olha para isso, né? E aí eu queria trazer também algo de uma conversa, não sei se o senhor vai lembrar, um tempo atrás, onde uma cliente, enfim, teve uma reação muito forte muscular de paralisia em função de uma hiperventilação. Então, o quão profundo pode ser, né, a nossa relação, quão profunda pode ser com a respiração e como ela pode levar realmente a gente a estados alterados de consciência, né, professor? Exatamente. A respiração é que as pessoas, às vezes, não têm muita consciência. Mas quando você quer sentir algo, você precisa respirar, especialmente expirar. E quando você não quer sentir algo, você simplesmente diminui ou encurta a respiração. E aí você congela. Então, Exato. uma pessoa ela não quer entrar em contato com os sentimentos, ela automaticamente ela aprendeu isso lá de bebê. E a forma para ela não entrar em contato com aquela dor, com aquele trauma, ela era aprender a respiração, contrair o corpo e fingir que nada está acontecendo. É como se ela se distanciasse da dor através da respiração, ou através da respiração muito curta.
Se você respirar profundamente, aí você não tem como evitar essa dor. Então, a respiração, ela é o segredo para uma pessoa que não quer entrar em contato com os sentimentos e também é o segredo para você entrar em contato com os sentimentos. Então, quem não quer entrar em contato, controla a respiração e deixa ela muito curta. Para você entrar em contato, você tem que perder o controle da respiração e se entregar a uma respiração forçada, bem profunda, soltar o ar. E esse conhecimento, de alguma forma, é muito presente nos atendimentos, né, professor? Também nas contas. Exatamente. Esse conhecimento, ele não tem como não ser utilizado no consultório, nas constelações. Vocês fizeram treinamento, vocês me veem lá o tempo todo falando respira, respira, solta o ar, começa as meditações soltando o ar, prestando atenção. Então, não tem como, mas esse conhecimento eu trago lá de trás, de 30 anos atrás. Antes, muito antes de conhecer as constelações. Porque isso já estava incorporado, eu já utilizava isso nos meus processos terapêuticos. Sim, e o senhor ficou muito tempo trabalhando com isso, né? Sim, muitos anos. Na verdade, por muitos anos eu dei curso de meditação. Muitos anos. Quase todos os dias à noite tinha grupos de meditação. E às vezes tinha vivências, né, intensivas de fim de semana, workshops, né? Uhum. E aquilo não saiu mais da minha vida. Assim como quando eu conheci a constelação e desenvolvi esse olhar sistêmico e tudo que isso me ajudou, não tem como, isso ficar incorporado, né? Tudo isso foi se somando a todo um processo. Porque não tem como, muda a sua vida, muda o seu olhar. E não tem como deixar isso de fora. É lógico que às vezes para eu ajudar uma pessoa, eu uso constelação, outras vezes eu vou trabalhar com respiração, outras vezes eu vou usar outras técnicas, mas elas estão todas aqui, são recursos que o meu corpo vivenciou e ele sabiamente sabe quando isso deve ser acionado num processo terapêutico. Então, é uma coisa que fica incorporada, é Sim. natural, fica de uma forma natural. Com certeza, e a gente percebe isso, professor. Agora eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a bioenergética, né? Como que ela surgiu nesse panorama e, enfim, falar um pouquinho sobre o que é, né? Uhum. Tá. A bioenergética, ela surgiu de uma outra forma. Também, na verdade, tudo isso surgiu muito junto, né? Mas chegou a mim de uma outra forma. Em algum momento, eu senti necessidade de fazer terapia e fui buscar um terapeuta, porque era muita coisa que eu estava vivendo. Eu sentia que eu precisava ter alguém que me ajudasse nesse processo terapêutico. E eu fui fazer terapia com uma pessoa maravilhosa, que eu sou muito grata, foi muito importante, e que era uma terapeuta na época de bioenergética, né? Hoje ela nem usa tanto, mas embora ela também use, mas foi a Liane Zink. A Liane Zink é uma pessoa que eu admiro, é uma terapeuta, para mim, uma das melhores aqui do Brasil. E, aliás, foi ela que organizou a vinda do Bert para São Paulo em 2001. Foi a Odila Sim. Veiga, Liane Zink, Regina Favre, todo um grupo que eles tinha não, eles têm uma escola, né? E, ao fazer ao começar o meu processo terapêutico com a Liane Zink, ela trabalhava muito com bioenergética. E aí foi incrível, né? Porque o que é a bioenergética? Dentro de uma linguagem bem simples. O, o Reich, assim como mais tarde o Lowen, eles descobriram, né, que eram todos lá discípulos do Freud, eles descobriram que o corpo, diante de uma situação de trauma ou diante
de padrões, né, familiares. Ele desenvolve alguns anéis de tensões no corpo, que basicamente também corresponde com os centros de energia, os chakras, né? Uhum. E esses anéis de tensões, eles vão determinando muito daquilo que eles chamam, né, de couraça, certo? São anéis como se fossem anéis que te aprisiona em função da história de vida da pessoa ou até mesmo diante de dinâmicas familiares. Então, a bioenergética é uma série de exercícios, e, na verdade, melhor chamando de posições, né? Exercícios ou posições, que elas te dão acesso a todo o conteúdo emocional que existe por trás desses traumas, desses anéis de couraça que nós desenvolvemos. Então, são exercícios, às vezes, super simples, mas extremamente poderosos, porque esses exercícios, eles te conectam com tais anéis de tensão, com essas couraças, e imediatamente te coloca em contato com toda essa energia aprisionada nessa área, né? Uhum. Então, é um trabalho bastante catártico, né, no sentido de que o objetivo é exatamente você liberar toda essa energia aprisionada nesses anéis de tensão do corpo. E, junto com isso, não só você liberar essa energia que ficou presa, mas também tomar consciência de todo o conteúdo emocional e memórias que estão dentro desses traumas e desses anéis de tensões no corpo. Então, a bioenergética, ela utiliza o corpo para você entrar em contato com esses traumas, mas através de posições, de posicionamentos. Então, por exemplo, tem uma posição que é uma coisa super simples. É um cavalete, né? E que você vai lá, deita de costas e joga os braços para trás e deixa esse cavalete exatamente nessa parte das escápulas, um pouquinho para baixo. Uma coisa super simples, você destrava o joelho, deita no cavalete, que é um clássico da bioenergética, e joga as mãos para trás e solta o ar pela boca. É uma coisa poderosíssima. Em poucos minutos, você vai acessar coisas assim assustadoras, impressionantes. Oh, Porque está trabalhando a coraça. nossa, que Outra, interessante, professor. outra posição super simples, clássica da bioenergética. Você fica de pé, levanta as mãos e olha para cima com os joelhos quebrados, sabe, soltos. E só fica Uhum. uma posição, pronto. Imediatamente vai trabalhar outros anéis e são descargas intensas, catárticas. E foi maravilhoso, porque isso me trouxe muita consciência corporal, isso me trouxe muita consciência de como esses processos funcionam. Eu utilizei muito isso e, de alguma forma, até utilizo, embora eu não dê nome, às vezes trabalhando uma pessoa, né, quando Eu ia precisa. perguntar isso agora. Eu ia falar, professor, o senhor já usou alguma dessas posições e a gente nem percebeu, provavelmente, em algum trabalho em grupo? Sim, eu utilizo tudo isso. Eu não tenho cavalete lá, mas às vezes você estimula junto com a respiração, ou com toques, ou com posições que você pega no corpo da pessoa, e aí aquilo explode. Sim, isso, como eu disse, tudo isso está incorporado quando eu estou diante de alguém, né? Sentir onde está a questão e como poder ajudar. Porque às vezes não é uma constelação, às vezes é um trauma, né? Exatamente. E quando o senhor, que eu já vi algumas vezes, né, dá uns pequenos e leves tapinhas assim nas costas, também acho que faz parte dessa coisa corporal de soltar algo ali, né? Exatamente, exatamente. Assim como às vezes o Bert, ele teve, eu não sei se é exatamente esse, mas o Bert trabalhou muito com terapia primal. Então ele tinha muita experiência com isso, assim como a Mimança. E no meio disso tudo, muitas outras coisas, porque não é só isso, É um é, conjunto. foram muitas coisas. Na Índia, eu aprendi de técnicas, nos Estados Unidos, que eu também morei em Sedona,
muitas outras técnicas, mas tudo primeiro, eu não fui para aprender técnica nenhuma, eu fui para me tratar, sempre para me tratar, num profundo mergulho. E é lógico que muitas coisas ficaram incorporadas, especialmente aquelas que eu vi que teve um profundo efeito em mim, na minha vida, no meu corpo, então essas ficaram todas incorporadas. Professor, então aqui uma curiosidade que surgiu. Você falou que eu podia perguntar o que eu quisesse, né? Então vou, vou perguntar. O senhor tá, vamos supor, num dia, como todos nós, mais difícil, mais corpo tenso, e a gente está falando do corpo, e o quanto o corpo mostra, o quanto o corpo carrega, traz tudo isso, assim. Qual que é o seu recurso mais usual, assim, para liberar isso, assim, de todas essas técnicas, ou de qualquer uma outra, ou se é a respiração, como que o senhor, né, tem pouco tempo, precisa soltar isso, que geralmente o senhor faz? Bom, a primeira coisa é perceber que que eu não estou no meu estado normal. Isso é a primeira coisa. É perceber que eu me sinto ou estranho, ou uma pressão, ou... Então, a primeira coisa é eu notar isso, tomar consciência disso. E à medida que eu tomo consciência, a primeira coisa que eu faço é soltar o ar, né? Porque eu desenvolvo nesse momento uma atenção especial sobre o meu corpo, sobre minha mente e sobre tudo que está acontecendo. Então, eu vejo se imediatamente eu conecto isso a algo meu ou se isso é, às vezes, algo de algum cliente, né? Porque eu atendo muito, eu estou o tempo todo com pessoas, o tempo todo. Então, às vezes, eu começo a me sentir super estranho antes de atender uma pessoa. Isso é estranho, porque eu não estou com ninguém, mas eu estou me sentindo estranho. E aí, quando começa a sessão, ou no meio da sessão, eu percebo que aquele sentimento que eu estava sentindo não era meu, já era da pessoa. Ou seja, eu já estava em ressonância com a pessoa antes dela chegar. E, portanto, quando isso ficar claro ali, quando a pessoa sai, eu já estou livre, eu já não tenho mais nada daquilo, né? Então, primeiro, antes eu achava que tudo era meu, né? Que eu que estava sempre o tempo todo identificado. Com os anos, as experiências, eu comecei a perceber que sim, que existem coisas que são minhas, que são reflexo da conexão com o outro, mas depois eu comecei a descobrir, aliás, essa foi uma pergunta que eu fiz para o Rupert Sheldrake, lá na Alemanha, porque a gente esteve juntos, a gente conversou muito, aliás, numa das vivências que ele deu lá, a Sofia escolheu pessoas para fazer perguntas para ele, né? E essa foi uma das perguntas que eu fiz para ele, né? Eu falei, Rupert, eu percebo que antes mesmo de estar com as pessoas no consultório ou nos eventos, eu percebo que às vezes, não é sempre, mas muitas vezes eu já percebi que eu fico num estado alterado de consciência. O meu corpo começa a ter sensações estranhas, eu começo a ter sentimentos e sensações estranhas. E no decorrer da conexão com as pessoas, dos atendimentos, eu entendo de onde isso veio, porque era da pessoa, e eu saio e eu já não sinto mais nada. Ele olhou para minha cara, ele falou, olha, isso é uma coisa para se estudar. Eu não sei te falar sobre isso, mas é uma coisa muito interessante, como você antecipadamente pode se conectar com alguém que às vezes você nem conhece. Mas eu falei sobre isso com ele, mas eu reconheço que isso acontece comigo. Mas, então, voltando à sua pergunta, o que eu faço, né? A primeira coisa que eu faço é não lutar com isso. Então, eu reconheço, não luto e permaneço observando. Com muita frequência, isso tudo se dissipa porque tem a ver com, como eu estou muito com as pessoas, atendendo o tempo todo, o dia todo, muitas vezes isso simplesmente desaparece. Eu não luto contra isso. Às vezes, eu saio de uma sessão e eu percebo que
tinha uma energia muito pesada. Então, existe uma parte de uma meditação do Osho que chama Kundalini, que chama Shake, é chacoalhar o corpo. Então, é uma coisa que você fecha os olhos e chacoalha, chacoalha, chacoalha 10, 15 minutos quando tem esse tempo. Se não, 3 minutos já é o suficiente para mudar a energia. Outras vezes, eu percebo que eu preciso lavar o rosto, né? Mas tudo isso eu estou falando voltado a essa conexão da energia com as pessoas, né? Mas e quando se trata de uma questão minha, pessoal? E eu estou tocado por coisas da minha vida. O processo é muito parecido. Eu vou para dentro, atrás sempre existem sentimentos primários, eu mergulho nesses sentimentos primários, muitas vezes vem memórias, outras vezes vem dores, e muitas vezes também vem uma emoção, que eu as vivo sorrindo, e depois está aliviado. E é claro que tem processo, eu estou sendo sincero com você, tem processos que eu permaneço observando. Eu percebo que eu ainda tenho pontos cegos na minha vida. Então, tem processos que eu percebo que eles se movem num lugar muito profundo dentro de mim. E que eu permaneço observando, e tem processos que eu permaneço há anos observando em mim. Então, eu me sinto também eu me sinto nesse mesmo caminho, nesse mesmo processo de todo mundo, que é de cura, de busca. Eu não sinto que a minha busca acabou. Eu não me sinto curado, eu me sinto em processos de cura. Eu sei que eu já curei muitas coisas em mim, na minha vida, mas eu também sei que tem muitas outras que me aguardam. E eu caminho nessa direção. E, e, e é assim, é simplesmente assim. Um ser humano comum, normal. E essa é a beleza do caminho, né, professor? Exatamente. Pelo menos para mim, Nossa, é isso. realmente eu entendo isso que o senhor trouxe e eu lembro de uma vez perguntar, né, como a gente fazia quando a gente sentia essa energia e até mesmo controlar, porque quando os chakras estão tão abertos e estão alinhados e aí a gente começa, às vezes, quando não tem conhecimento e a experiência, a virar esponjinhas, né, independente de trabalhar com isso ou não. Então é muito importante isso que o senhor trouxe e eu quero trazer também o que o senhor me disse na época, que o mais importante era a consciência, que a maior forma de se proteger de qualquer coisa que não seja sua e que você de alguma forma está ali carregando, né, é a consciência, né? Porque eu lembro de perguntar isso, professor, qual que é a pedra, qual que é o amuleto, o que que é? E eu não sei se o senhor lembra, mas o senhor me respondeu isso, né? Se o senhor puder trazer um pouquinho essa fala, acho que os nossos colegas vão gostar de ouvir. Sim, algumas pessoas, para elas, é muito útil ter algo concretamente que faz ela lembrar de uma proteção ou que faz ela se reconectar com ela novamente. E eu colocaria aí a questão dos amuletos, né? Eu vejo que o efeito que isso tem é totalmente voltado àquilo que a pessoa deposita naquilo de intenção. Então, um amuleto, ele pode ser maravilhoso para fazer você lembrar numa hora que você se distanciou de você mesmo, pode ser extremamente útil. Você pega aquilo, olha para aquilo e se lembra-se, né, de você voltar para casa, de você voltar para o seu centro, de você não estar tão permeável e deixar com o outro aquilo que é do outro. Então, para algumas pessoas, ter um amuleto que ajuda elas a lembrar disso, né? Que você não é o outro, você não precisa estar preso naquilo que o outro está sentindo, que você não precisa tirar o outro disso. Isso pode ser maravilhoso. Eu não uso amuletos, mas
eu entendo que para algumas pessoas isso pode ser extremamente útil, porque é trazer de uma forma concreta, simbólica, algo que te faça lembrar. Tipo, volte para você, presta atenção, deixe o outro, não se misture com o outro, né? Fique com você, né? Isso, Uhum. então, para algumas pessoas, eu reconheço que isso pode ser extremamente útil, muito útil. E, assim, Gisela, eu sei que tudo aquilo que eu vivi, né, foi muito importante. Seja a meditação, a bioenergética com a Liane Zink, maravilhosa. Eu tenho um profundo amor e profunda gratidão por ela. Assim como o Renascimento com a Samvara, nunca vou esquecer. E depois fiz com outras pessoas, mas com ela foi os mergulhos mais profundos. Assim como muitas outras formações, né? O Star Sapphire, que eu fiz com uma americana chamada Sagapriya na Índia, foi uma coisa revolucionária que mudou minha vida. Kavisha nos Estados Unidos, um profundo processo intenso que foi um choque, tudo que eu aprendi com essa mulher e de sensibilidade. Então, eu sempre... Bom, eu não estou falando aqui da Mimansa. Mimansa, todos vocês sabem, porque ela, Claro. como uma mentora, ela sempre teve essa função de virar para mim, ela identificava coisas em mim e falava, vai fazer isso, isso vai ser bom para você. E eu não pensava duas vezes, porque eu me sentia visto, né, por ela. Então, portanto, o que ela me recomendava, eu estava correndo fazer, e fora todos os trabalhos que eu fazia com ela. Portanto, como eu sempre falo muito da Mimansa, hoje eu estou falando um pouco mais dessas outras pessoas. Então, eu me sinto muito abençoado de ter encontrado pessoas que acrescentaram tanto na minha vida, que acrescentaram, que refletiram, né? Que me mostraram, me colocaram de frente de um espelho. E que eu tenho um carinho e muita gratidão. Eu me sinto muito abençoado de ter encontrado pessoas tão sábias, tão sensíveis, tão iluminadas, e que eu recebi muitos presentes de todas essas pessoas. Sim, que lindo, professor. E olha, depois de ouvir tudo isso que o senhor nos trouxe, eu vou iniciar um movimento, uma petição para módulos avulsos de renascimento e bioenergética e meditação. Porque seria demais aprender um pouquinho mais sobre esses temas com o senhor. Tenho certeza que todo mundo que está aqui se inscreveria. Eu não posso também de falar aqui sobre uma coisa que eu sou apaixonado, que é a análise transracional, do Eric Berne, com quem eu aprendi muito com a Mimansa. Tem a ver com comunicação, né? Como você comunicar de forma direta e eficiente. O que é uma comunicação direta e eficiente? Então, por muitos anos, eu estudei isso, trabalhei com isso, e é simplesmente maravilhoso, porque isso é outro aspecto da nossa vida. Como nós usamos a nossa comunicação, a nossa fala, para nos comunicar de forma eficiente e direta. E não usar a comunicação para nós nos escondermos de nós mesmos. Então, é simplesmente maravilhoso. Eu gostaria de ter mais tempo para poder fazer ou voltar para esses trabalhos e fazer mergulhos. Eu não descarto isso de forma alguma, mas o problema é a agenda, né? Com todos os meus trabalhos, com a Hellinger, que cada vez eu estou mais envolvido, com a BECIS, né? Que agora que é o novo Instituto das Constelações Familiares, que eu sou presidente, como coordenador da Hellinger, com os meus cursos, com os meus treinamentos, com as aulas na China, com as aulas para a Alemanha, os livros, vários livros a caminho, e então, assim, é muita coisa, consultório, mas se isso se movimentar, opa, Já movimentou, já professor. movimentou, se isso eu percebo se movimenta de forma muito intensa, eu simplesmente me entrego. Eu não sou de fazer planos, eu simplesmente me entrego, né? Eu já plantei aqui uma sementinha. Acho que vai ter muita gente pedindo, viu, professor? Bom, eu sei, sua agenda é super difícil, eu sei disso. Por isso eu agradeço profundamente por esse momento, por essa live, mais uma live com o senhor.
eu admiro tanto, que eu tenho como mestre. Então, é a minha profunda gratidão. Aqui atrás temos uma frase sua que diz: tudo se trata de amor que quer ser purificado. Todo dia que eu olho para ela, lembro do Senhor com muita gratidão. Deixo aqui essa ideia, quem sabe se algum dia na sua agenda apertada, se eu conseguir fazer assim um módulozinho com 5 dias, cada dia uma técnica, quem sabe, né? Fica aqui um pedido, um monte de gente escreveu aqui que concorda, que já está dentro, que quer. Agradeço muito, foi assim, mais uma aula, mas enormes ensinamentos, todo mundo aqui agradecendo, o senhor é sempre muito querido. Então, gratidão, professor, gratidão profunda. Imagina, Gisela, eu que agradeço o convite para falar sobre isso. É sempre gostoso olhar para trás e ver uma trajetória, né? Um caminho. E tudo que a gente passou, e tudo que cada um de nós passamos, né? Todo mundo tem essa trajetória, todo mundo tem a sua história, né? Especialmente aqueles que são buscadores, eles olham a vida através do autoconhecimento, né? E eu me sinto assim mesmo um buscador. Então, ter esse convite e poder voltar no tempo, lembrar um pouquinho, né? Porque poderíamos ficar aqui horas, onde eu poderia falar de detalhes daquilo que a gente vive, né? Situações dentro desses processos, é sempre uma delícia, né? Isso também nos faz lembrar aonde a gente já esteve um dia e onde a gente está hoje. E onde podemos estar amanhã também, né? Tudo a serviço da vida. Mas antes de mais nada, vivendo as nossas curas, né? Isso que é importante. Com certeza, professor, muito obrigada mais uma vez. E fica aí essa ideia, hein? Tá bom. Obrigado. É uma boa Um ideia. beijo, professor. Obrigada a todos que vieram. E Eu vou obrigado a deixar, prazer estar com vocês. eu vou deixar assim gravada. Perguntaram se a live vai ficar gravada. Vai sim. Gratidão, professor. Um beijo grande. Até mais. É muito bom te ver e estar aqui com vocês todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.